Acho que eu tava filmando. Ai, acho que eu não tinha feito mais vídeo pro canal e tal. Eu tô sentindo uma forma confortável. Eu tô no tatame. Desse rosa tatame. Eu acho assim que ficou algumas coisas que eu não tinha falado mais. Eu viajei, vim pra Europa, né? Tô em Portugal. Vim pro Madrid, vim pro Portugal, pererê. Mas eu acho que tem coisas que a gente deve. Que eu devo voltar a falar, que eu acho muito interessante. E às vezes um comentário, um ou outro. Eu não faço muito vídeo, eu queria ser uma pessoa que faz muito vídeo, que faz tudo, qualquer coisa. Bota no Instagram e tá andando na rua e filma folha, filma vento, etc. Não tenho essa paciência, adoraria tê-la. Mas assim, eu acho que essa questão do hormônio foi uma coisa que eu parei, que me fez muito bem. Acho que também tem seu lado negativo, porque eu acredito que muda muito a pele, a nossa pele, a cabeça muda muito, isso é uma coisa boa também. A cabeça da gente fica um pouco melhor. Mas a pele muda, a textura da pele muda. E eu acho que isso faz muita diferença quando você não tem cirurgia, quando você não teve nenhuma intervenção ainda no corpo, ou não pretende fazer, né? Então eu acho que isso faz alguma diferença. Mas eu acho que uma coisa bem importante é assim, ver se compensa pela questão da saúde. Porque, querendo ou não, se é uma mulher trans que você faz a hormonização, é um hormônio que não é natural, é um hormônio que é sintético. Não tem como ele ser natural, porque não é o seu corpo que está desenvolvendo ele. E aí a gente vai para um padrão de pensamento muito importante, que é assim, o que define uma mulher na sociedade? Né? O que define o feminino, a figura feminina? Aí a gente vai partir de vários princípios, por exemplo, a fetichização, a mulher que é extremamente sensual, extremamente bem cuidada, né? Tarará, tarará. E a mulher que não é, né? E a mulher que é estéril, e a mulher que não pode ter filho, e a mulher que tem um problema nos ovários, nunca menstruou, né? Enfim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que nós trans temos que repensar muito, né? O que é essa figura de imagem? Porque às vezes assim a gente se torna uma figura de imagem da mulher passável, né? Para nós mesmos, mas assim, preenchendo uma lacuna que a sociedade está pedindo, sabe? Da mulher, do que é mulher, aquilo é mulher, sabe? Se a mulher é assim, se ela fala devagar, e fala meigo, e Mia falando, isso é mulher. Né? Então, uma mulher que tem um olho mais largo não é feminina. E aí a gente deve pensar muito se vale a pena tomar o hormônio e aí fazer mal para o corpo, fazer mal para a cabeça, ficar muito mal, porque ele altera muito a questão das emoções, para preencher essa lacuna que a sociedade está dizendo que essa é uma mulher. Né? E aí eu pergunto, o que é que essa mulher é para você? Né? Se você já se sente mulher, você já é mulher. As outras coisas, os outros detalhes, o seio, no seio, ter uma vagina, né? Aí nesse caso eu tô falando que não tem a disforia muito alta, né? Que tem que fazer, que necessita fazer isso para ter uma vida saudável. Mas até nisso eu acho que a gente deve repensar, pensar, porque teve muito caso de mulheres que fizeram a cirurgia, né? A cirurgia da vaginoplastia, não sei qual é o nome que tem agora, né? E assim, e acharam que a vida fosse mudar de alguma. Não mudou. Não mudou porque não é a vagina e o pênis, né? É a cabeça da pessoa. E às vezes eu acho que nessa questão da disforia alta, a pessoa esquece e para ser aceita e para viver melhor, ela meio que se joga. Eu não tô falando que é errado, que é certo. Eu tô falando que assim, a gente deve repensar por vários âmbitos, né? Para não colocar em jogo uma cirurgia que não tem volta. E depois, como acontece com várias trans, tem um relacionamento, não fala pro cara que é trans, vai lá e diz, separei por quê? Porque ela me falou que era trans. Quer dizer, até então ele não sabia que ela era trans, ela casava, faria tudo com ela. Mas, quando soubesse que ela era trans, abandonou ela. Então, assim, eu acho que a gente deve repensar isso no sentido que, assim, que homem é esse que tava do seu lado, bicha? Que homem é esse? Bicha, na boa, que homem é esse que tava do seu lado? Que quando descobre que você é uma trans, né, que você fez a cirurgia, deixa você tem que repensar.
que o homem merece estar do seu lado. Porque aí vem aquela coisa, então a mulher, pra ser mulher, é só ter vagina. Entende? Aí tem a complementação, né? Que poderia ser no caso dele, você não pode ter filho, então quero aqui, tu pode ter. Não sei qual foi a questão. Mas isso é horrível, isso é muito pesado. E aí eu acho que isso é uma coisa da pessoa, é uma coisa da trans, que ela que tem que pensar, né? Que namorada é essa pessoa, essa que eu coloquei perto de mim, né? E que parâmetros eu criei pra mim, pra ser mulher, né? Eu já tive, por exemplo, uma discussão com uma trans, inclusive acho que ela até meio bolsonarista de direita, assim, toda. Ai, tem discussão, dá pra discutir com esse tipo de gente, né? Muito. E ela dizendo que tinha que fazer, que uma mulher assim, assim, assada, ela criou, né, um parâmetro ali do que era mulher, tinha que ser preenchido pelo que ela estava dizendo ali. E eu achei fantástico, eu disse, meu Deus, mas tem que ser assim, a mulher tem que preencher esses parâmetros que ela está dizendo aí, né? E aí até a gente entrou na divergência que eu falei que eu não tinha mudado meu nome, que meu nome é Analice, e mais no papel tá Vladimir, e assim, às vezes deixa assim, às vezes não, às vezes não tanto, me incomoda, então não sei, eu não sei. Acho que incomoda muito o outro, talvez, mais às vezes, do que a mim. A mim isso não me incomoda. A mim me incomoda o fato de ser pobre, não ter sido herdeira. Isso me incomoda. O nome, sabe? E aí, se você precisa de ter respeito, se você precisa impor respeito com o seu nome mudado, aí você tem que pensar. Você tem que pensar o que está acontecendo. Quer dizer que o meu nome social, eu quero ser chamada de Analice. E a pessoa me chama de Vladimir, que é o meu nome de batismo. Então, sabe? Eu fui pra cá, eu vim. Eu vou contar um pedacinho da minha história da vinda de Portugal para a Europa, porque eu acho que eu tenho um vídeo que eu vou fazer. Um dia eu faço esse vídeo para falar sobre isso, porque é muita coisa. Mas assim, eu fui morar na casa da minha prima, né? O marido é bolsonarista, é uma pessoa com cognitivismo bem baixo, né? Mas assim, se acha muito inteligente, esperto e tal. Extremamente ignorante do mundo que o rodeia, né? Com 5 anos aqui em Portugal, mas ele não aprendeu outra língua, ele não conseguiu ter ampliar. Ele ficou no mesmo canto que ele está e vai voltar para o Brasil agora. Não sei se vai mais, porque se Lula ganhasse ele não voltava. Eu tô tentando voltar já. Não aguentei. Até gosto da Europa, meio, queria ficar. Mas gosto de Lula, tô até com esperancinha. Ai, quem é Bolsonaro, querido, se deitem ali no metrô aí no meio e fiquem esperando ou ele passar com o metrô esperando você, querida. E aí ele não me chamava de Analice. Ele não me chamava de Analice. E a filha dele de 2 anos me chamava de Analice, Ana. Mas não. A mulher também chamava de Vladimir, ela não chamava de Analice. Porque ela é bem da linha que o meu esposo, como ela mesma enche a boca, chega a baba de esposo, como se isso fosse uma coisa grandiosa. E aí eu vi que como isso era violento, sabe? Como isso era violento. E eu aguentei, sabe, não questionei ele. Eu poderia ter questionado, tava na casa deles, né, inclusive. Poderia ter questionado, mas eu fiz uma com eles tão maravilhosa no final. Eles estavam esperando que fosse ajudar pra pagar aluguel. Eu fiz uma tão legal que eu acho que valeu a pena. Por isso que assim, às vezes é melhor você guardar pra dar o troco no final. Muito melhor. E, por exemplo, pra mim, eu sempre falei, não é uma coisa, um problema pra mim, eu acho que é um problema pra ele. Pra ele era um problema me chamar de Analice, né? Tanto que eu falava, eu, Analice, e ele falava quando eu chamava de mim, então isso é um problema pra ele. Eu acho que ele é mal resolvido sexualmente demais, assim, num grau altíssimo. Só que, ó, foda-se, não tô nem aí, sabe? Aí eu fiquei pensando comigo, eu não vou corrigi-lo. Tô na casa dele, não vou corrigir, porque uma pessoa dessa já não tem mais o que fazer. E eu, Analice, não vou, entendeu? Se fosse assim, eu já formado, trabalhando como psicóloga, eu ia ter uma, sabe? Fosse um cliente meu, fosse um paciente meu, seja lá o que o diabo for. Mas a pessoa dessa, perder minha paciência, perder meu ânimo para explicar, para conversar. Eu já deixo ela pra mim, a pessoa que tá perdida. Deixa ela seguir o rumo dela. Descer a ladeira dela. Então, assim, eu acho que a gente deve repensar isso, né? Eu fiquei muito mal um tempo sem os hormônios. Hoje eu tô mais tranquila. Sim, tem algumas coisas que mas eu fico meio insegura, de, será que eu vou ficar calva? Morro de ficar calva. Mas aí tem peruca, tem lace, tem tanta coisa, enfim. Né? Mas assim, eu acho que a gente deve ponderar sempre
a questão da saúde. Eu vejo, por exemplo, as trans que colocam silicone industrial, né? Eu não acho errado, assim. Eu acho que cada um faz o que, o que, o que consegue, o que pode. Eu não faria. E eu não recomendaria para uma pessoa fazer. Agora, se a pessoa vai fazer, e aí eu analiso, eu tenho que fazer, eu tô desesperado, eu tenho que botar o peito, eu tenho que botar a bunda, né? Eu diria, dá melhor você juntar dinheiro e colocar de silicone, sabe? Mas se a pessoa, não, vou fazer, então eu falei, sabe? Eu diria, eu acho arriscado, eu acho um procedimento invasivo. Falaria todos os riscos, eu sou sincero, assim, eu não ficaria calada, não. Só que eu gosto, uma pessoa distante, eu falaria. Mas se a pessoa ainda assim, não, mas eu vou fazer, eu falo, então tá. Então, vai lá. Tô com você pra você fazer. Né? Tô do seu lado. Não vou ficar com raiva de você, não. Mas eu abriria o olho pra questão do ciclo industrial. Porque, mais uma vez, a sociedade, né, a cultura, ela tá dizendo pra você o que é que você deve fazer, né? E isso eu vejo muitas trans, né? Quando uma cobra a outra, você não é assim, você não é assim, você não é assado. Cara, não faz diferença. Você tem um peitão, cinturinha, bonitinho, blá, blá, blá. Você é trans. Você vai ter o mesmo preconceito daquela que não tem característica feminina forte. Não se iluda. Não se iluda. O homem lindo, maravilhoso, ele vai querer você só sexo. E talvez não querendo nem beijar na sua boca. Nem muito carinho. É só um fetiche, é só uma fantasia você ali naquele momento pra ele. Mas ele não vai levar você nunca pra jantar pra um restaurante. Jamais. Só se você for muito passável. E olhe. Se for muito passável, for famosinho como trans, já não leva. Sabe? Então, vamos pensar isso, né? O que é que o meio faz a gente achar que é correto, que é melhor, que é bom, que vai fazer a gente feliz, sabe? Porque assim, eu acho que se a gente pensa a partir desse ponto e coloca na frente disso a saúde, a gente vai pensar se realmente vale a pena fazer a harmonização, se vale a pena colocar o silicone industrial, sabe? A cirurgia, né, de resignação, não sei qual é o nome que chamam, acho que estou desatualizado isso, mas não sei o nome. Enfim, a cirurgia que faz a readequação, vamos dizer assim, né, da mente com o corpo. Acho que é talvez a forma mais correta de falar. Assim, eu acho que se a pessoa realmente ela não consegue se imaginar com aquilo, por exemplo, eu tenho minhas dificuldades, não vou mentir. Até porque o meu não é pequeno, tá? O meu pênis não é pequeno. Não é uma coisinha que você sabe, guarda, não. Sabe? É uma coisa Kinder Ovo, literalmente. Aquela, entendeu? Aquele capuzão de fusca na frente. Só que assim, eu já vi, por exemplo, mulher cis na praia com capuzão de fusca lá. Né? E tipo, entendeu? Muitas ficam meio seguras, mas muitas não. Foda-se, entendeu? Aí eu pensei comigo, por que você não coisa? Vai ficar lá o caputão. Vai ficar o caputão lá. Até meu capuzão nem pergunta. Sabe? E assim, eu tento me relacionar bem com ele. Apenas assim, não é, vou dizer assim que eu acho o máximo ter, biriri, barará. Não, às vezes eu fico muito segura com ele. E aí eu pondero assim, por que eu tô insegura com ele? Será que isso é meu? Né? Será que isso é do que o outro espera pra mim? Sabe? Uma mulherzinha, com uma sotinha, biriri, peitinho, na pele, ai, seda, cabeça toda mais, né? Então assim, às vezes eu pondero isso. Será que é o que eu quero pra mim? Será eu tô fazendo isso porque eu quero? Eu tô fazendo isso porque eu tenho essa necessidade? Ou eu tô fazendo isso respondendo a necessidade do outro? Entende? Sabe? Então acho que isso é uma coisa que a gente deve pensar sempre. E ponderar a questão da saúde dos hormônios, né? Isso é muito forte, por exemplo. Quando eu tava tomando hormônio, eu tinha muito problema, por exemplo, de comportamento, assim, eu ficava muito estressado, eu ficava muito triste, né? E aí tem para além disso, que a gente acha que é só isso, né? Mas não é. Tem a questão de você, por exemplo, a questão no sangue, que você pode ter. Eu tava vendo uma trans que tá na Itália maravilhosa falando que teve problema, que tomava descontroladamente, assim, teve problema no sangue. Então, acho assim que se vai fazer, vai com o médico. E se acha que tá fazendo muito mal, por exemplo, eu tenho outra amiga minha, trans, da minha cidade, que ela tava fazendo, e de repente ela voltou a falar comigo, já tava aqui, inclusive. Aí ela falou, eu parei, né, isso porque tava fazendo muito mal, parará. Tinha outros problemas que eu tenho também. E aí bateu uma coisa com a outra, eu tive que parar. E aí foi quando eu comecei a falar, olha, mas não é, sabe, o hormônio não vai fazer, não é que diz que você é trans ou não, ou que você é mulher ou não, ou que você é menos mulher, ou que você é mais mulher. Eu acho que isso aí não. Mas é a questão da pressão, né? Assim, a pressão da sociedade é muito forte com a trans, em todos os aspectos.
né? Esse é um. O aspecto do trabalho é outro. É difícil a gente ver uma trans inserida no mercado, e quando a gente vê essa trans inserida no mercado, eu faço o dedo assim, tirar esse e tal outro. A gente, é uma coisa de comemoração, de jornal, de matérias, isso me dói, porque às vezes eu fico pensando, poxa, perdão, por que é raro? Por que assim é uma coisa em mim que acontece, sabe? E quando os clientes saem comigo também acontece assim, eles, não, é porque você é diferente das trans, né? O jeito de você falar, o jeito de você pensar, a sua conversa é diferente das trans. Eu sei que é diferente da maioria das trans da minha conversa, entendeu? Isso me deixa triste, assim, porque às vezes eu conheço tanta trans que é inteligente, que é dedicada, só que assim, não teve condições de continuar um estudo, não teve condições de frequentar uma faculdade, uma cadeira na faculdade, né? Foi negado a ela, porque assim, a faculdade não. A faculdade são para poucas, sabe? Então assim, e aí quando é trans é menos ainda. Então é como se não fosse o nosso lugar, né? Eu senti isso muito na faculdade, assim. Eu tinha amigos, professores maravilhosos, tenho ainda. Mas às vezes batia uma coisa assim. Será que eu tô no lugar certo? Será que a prostituição não é o meu lugar certo? O que eu tô fazendo aqui mesmo, hein? Sabe? Eu repensava muito isso. Então, é importante quando a pessoa fala assim, ah, mas por que faz programa? Ah, mas por que elas fazem programa? Assim, uma coisa bem indignada. Já, porque você vê muitos aí, funcionária pública, embargadores, juízes, já viu? Tá? Médica, já viu quantas? Cardiologista, pediatra, trans. Né? Então, assim, eu, eu acho que a gente tem que pensar isso. Já sei de uns incestos, eu tô quase intoxicado com os incestos. A gente tem que repensar isso bem, sabe? Antes de criticar. E escutar o que a trans vai ter que falar, né? Eu falo, eu discuto sobre isso. Faço programa, mas eu discuto, eu vou conversar com a pessoa. E a pessoa fica, ah... Porque às vezes ela não sabe, sabe? Ela não entende, sabe? Às vezes ela, por exemplo, não tem nem esse preconceito, essa visão. Então ela fica, realmente eu não vejo uma trans ali, sabe? Mas assim, não se questiona, mas quando eu falo, quando a gente conversa, a pessoa, é mesmo, eu não vejo trans assim, sabe? Só em salão de beleza, peraí, em unha, né? Nessa questão de estética. Mas ali, em outros lugares, é mais difícil ver análise mesmo. A pessoa para pra pensar. Porque a gente é feito de pensar, né? Em incertezas, né? E eu, às vezes, sou muito presa naquilo que eu acho que é o certo. Mas, assim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. A gente tem que abrir a cabeça para o incerto. Né? É aquela coisa do... Não é a resposta que movimenta o mundo, é a pergunta. Né? É o problema que faz o mundo girar. Sabe? Como é que tem água quente? Tem que esquentar, esquenta assim, eletricidade, gás, sabe? Esse prédio não pode ser construído aqui. Vamos ter que arranjar um jeito de construir aqui. Sabe? É o problema que faz a coisa existir. Sabe? E quando surge o problema, você se debruça, bota ali na mesa, espalha todas as possibilidades e você vai estudar ali. Né? Então, estudar as possibilidades do problema, das questões, discutir as coisas, procurar aquilo que você não sabe, sabe? Sair dessa vertente religiosa, deixar essa vertente religiosa para dentro da igreja, para o seu momento íntimo religioso. Entende? E não para o outro. Porque o outro é o outro. O outro pensa da forma dele, o outro segue o que ele quiser. Ele não é obrigado a seguir o seu Deus. Seja você judeu, cristão católico, cristão neopentecostal, umbanda, candomblé, hindu, o que for, não importa. O seu Deus é importante para você na sua religião, na sua vida íntima, na sua religião. Para o outro, não. Sabe? Então esse discurso de Deus para o Brasil, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque você exclui quem não tem Deus no coração, quem é ateu, quem não acredita nesse ser. E ele deixa de ser um cidadão. Porque não está na minha vertente de análise. Ele não aceitou a palavra. E por que você não aceita a palavra do judeu também? Da Torá? Porque a palavra do hindu você não vai seguir? Tem outra religião, querida. Para de se prender só na sua, achar que é só isso aí. Entendeu? Que é só uma. Não é. Entendeu? Mas se é pra você, maravilhoso, querida. Maravilhoso. Se é pra você, é essa religião, só é essa análise. Ótimo. É isso, querida. Para você. Não pra mim, não pra outra pessoa. Sabe? Para pra pensar isso. Bota as coisas, pesquisa. Quando tem dúvida, sabe? Pesquisa. Vai pesquisar. Tá? Para de achar, porque o seu achar, o mundo tá se fudendo do que você acha. O mundo não gira em torno do que você acha.
Ah, é porque eu acho... Para de achar e pensar, querida. Diz baseado em quem estudou, em quem fez mestrado, em quem fez doutorado, em quem está por trás fazendo aquilo ali. Para de colocar o que você acha. O Brasil está mal, né? E estava bem pior ainda, e está ainda um pouquinho, né? Por causa disso, porque as pessoas acham, pensam muito. E por elas. Só que elas não têm o que pensar, porque não tem base nenhuma para pensar. O que você tem base para pensar? Quando você estuda. Né? E os filósofos, os sociólogos, às vezes estão mais introspectivos do que sei lá, um ignorante, né? Uma pessoa com baixo cognitivismo, que fica colocando o que eu acho, penso, era para ser. Por que você está botando o que você acha? Você acha que o avião, que a luz do sol, que o frio, que a lua... existe porque você acha que... Entendeu? Para de achar, mulher. Fale em quem estudou. Fale em quem estava por trás pesquisando. Deixa para você achar uma cor bonita, achar um perfume que eu gosto, achar uma tonalidade do meu cabelo que eu gosto. Isso aí é seu. Agora achar pro outro, isso é muito perigoso. Então, assim, eu acho que a gente deve repensar muita coisa. Eu acho que esse novo momento do Brasil, né, político, é muito bom para você pensar, sabe? E aí eu concordo com quem fala, não vem pra Europa. Não vem pra Europa. Se você tem essa cabeça bolsonarista, não vem pra Europa. Você vai se dar muito mal. Você vai sofrer muito. Vai fazer como o marido da minha prima e ela voltar pro Brasil fazendo 5 anos para você conseguir ser cidadão, ter a cidadania. Voltou, porque o Brasil estava melhor do que aqui, que era o Bolsonaro que estava lá. Então o Bolsonaro fez coisas maravilhosas na cabeça dele. Então, sabe, antes de falar o que você acha, você pensa, pesquise. O que você acha que você pensa, não importa nem o mundo não gira nem em torno de você, queridinha, do seu umbigo. Só é um problema. Tem o eixo dele próprio. Não depende de você pra nada. Na hora que você morrer, o que você acha que você pensa, ó,